pode dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus. O nosso ponto de partida hoje, nós vamos falar um pouco da fidelidade de Deus, que é uma coisa tremenda, faz parte dos atributos de Deus. Ele é um Deus fiel, e a fidelidade dele é uma fidelidade que traz para nós segurança, que traz para nós tranquilidade, porque Ele não mente, Ele não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. E nós vamos começar a ler o texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que fala da fidelidade de Deus na nossa vida. Então, Jeremias 1, versículo 12, nós vamos ler esse texto, que é nosso ponto de partida. E muitas vezes você pode esperar muito tempo por uma situação, por uma palavra se cumprir, mas você pode esperar com confiança e com tranquilidade, porque aquele que prometeu é fiel. Então, em Jeremias 1,12, que é nosso ponto de partida, Deus fala assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus deu uma visão de uma amendoeira para o profeta Jeremias e perguntou para ele: o que você está vendo? Aí ele falou: eu estou vendo uma amendoeira. Aí ele falou assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, a palavra que Deus tem enviado para nós, quando você ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e normalmente o começo é assim: você tem uma necessidade qualquer, em qualquer área da sua vida, e você começa a orar a Deus e colocar aquela causa nas mãos de Deus, e você vai colocando, e você vai orando, e você vai pedindo, você vai perguntando, você vai questionando, você vai abrindo o teu coração para o Senhor naquela área. E Deus, Ele vai te dar uma resposta que está na palavra dEle, no texto sagrado. O Salmo 107, versículo 19 e 20, fala assim: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os ouviu. Então houve um clamor, naquele tempo de angústia, Deus ouviu o clamor. Em seguida, e enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Então ele envia a palavra com a resposta daquilo que ele vai fazer. Ele vai abrir a porta, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai confortar, ele vai renovar, ele vai fazer um milagre, ele vai tocar numa pessoa, ele vai abrir uma porta de oportunidade. Não importa, a gente está dando aqui vários exemplos de resposta, mas pode ser tantas outras, e tudo na palavra dele. Quando você busca a resposta e você fica aguardando pela resposta, muitas vezes
Nós aguardamos pela resposta e aguardamos o cumprimento daquela resposta. Então, do momento que Deus fala até o momento que Ele vai cumprir, existe um intervalo de tempo, que pode ser um intervalo curto, pode ser um intervalo de um prazo médio e pode ser um intervalo longo, dependendo do que Deus vai fazer, dependendo do plano que Ele tem para a sua vida. Se tem outras pessoas envolvidas, o plano que Ele tem na vida daquela pessoa também. O plano que Ele tem naquele lugar envolve muita coisa, dependendo do que é. Mas Ele é fiel para cumprir. No livro do profeta Isaías, nós já falamos Jeremias 1:12, falamos Salmo 107, versículo 19 e 20, mas no livro do profeta Isaías, que é antes de Jeremias, no capítulo 55, começando do versículo 8, eu vou ler o versículo 10 e 11 de Isaías 55, que fala assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Deus é um Deus de propósito, é um Deus de aliança. Ele não envia a palavra à toa, vai enviando e vai, não. Ele tem um propósito, a palavra tem um propósito, a palavra tem um motivo, e ela vai dar um resultado que Deus quer que ela dê aquele resultado. Ela vai prosperar naquilo para que ela está sendo enviada. Ele vai enviar. E Ele envia em resposta a um clamor, a uma intercessão, a uma oração, a um gemido, a um pensamento que você está colocando diante de Deus. É uma oração silenciosa, é uma oração com choro, é uma oração de palavras curtas, de uma só palavra, é uma oração de muitas palavras, não importa, Deus vai responder. Em Jeremias 33, no versículo 3, ele fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a palavra vai sendo enviada em resposta àquilo que você está colocando diante de Deus. E Deus já vai falando da palavra dele. Como que é esse processo? Você orou, ele responde enviando a palavra vai prosperar naquilo para que ela está sendo enviada, ela não vai voltar para ele vazia, porque essa palavra que está sendo enviada, ela tem que ser crida, confiada e confessada. Então ela vai para você e não volta para ele vazia, ela volta carregada de fé, carregada do seu crer e liberada pela tua confissão. Assim que funciona. Ela bate em você, você crê e você começa a confessar. Então, você acredita na palavra que veio de Deus, porque a fé vem com essa palavra, vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, e você começa a confessar. E você vai olhando para aquela situação que você colocou diante de Deus
embora ela esteja contrária ao que Deus falou, embora ela esteja contrária ao que você está crendo, mas você fala, isso vai mudar. Deus vai realizar uma grande obra nessa situação. Essa situação vai virar, não vai continuar como está. Deus está trabalhando nela. Deus está mudando esse quadro. Deus está mudando essa situação. E Ele vai trazer a vitória que Ele disse que Ele vai me dar essa vitória. A grande pergunta, quando vai dar a vitória? Quanto tempo você vai esperar? E muita gente, entre o momento que Deus está falando, até o momento de cumprir, nesse intervalo, muitas pessoas desistem. Porque acha que está demorando muito. E não só desiste. Nós começamos a tentar produzir aquela palavra no nosso braço. E no nosso jeito. E na nossa maneira. Porque não queremos esperar. E tentamos fazer o que Deus falou. E Ele não só falou, mas Ele disse que é Ele que vai fazer. Não é você nem eu, Ele. E queremos fazer algo que é para Ele fazer, não para nós. Aí a gente mistura tudo. Começamos a misturar tudo. E colocamos a palavra de Deus, colocamos a nossa, colocamos o pensamento e a ideia de uma outra pessoa. E fazemos ali, sabe, uma mistura. Produzimos alguma coisa que não é a vontade de Deus, aquela produção. E daqui a pouco aquilo vai começar a dar problema. E quando começa a dar o problema, nós chegamos à conclusão que aquilo ali não foi certo, que nós nos precipitamos, mas já está feito. Está feito, aí vem a consequência, vem as situações difíceis, por conta daquela produção, por conta daquela precipitação, e foi o que aconteceu com o nascimento de Ismael. A palavra de Deus chama isso aí de Ismael. Aquilo que é a vontade de Deus e que nós não esperamos, e produzimos, tentamos produzir aquela vontade no braço da carne. Mas Ismael nunca vai ser Isaac. Isaac é a promessa. É o tempo de Deus, Isaac chegando no tempo de Deus. E Ismael foi a nossa precipitação. Então, não adianta que Ismael é o fruto da precipitação e Isaac é o fruto de confiar. Ismael significa confusão. Sempre dá confusão quando nós tentamos fazer o que só Deus pode fazer. Isaac significa sorriso. Nós vamos nos alegrar e esperarmos pelo tempo de Deus. Então, um é confusão e um é sorriso. Isaac, a promessa de Deus vai trazer alegria para nós. E a nossa produção vai trazer confusão. Então não vale a pena. Não vale a pena nós tentarmos fazermos o que só Deus pode fazer. O que vale a pena é esperarmos. Ah, mas tem tanto tempo. Mas Deus falou, Ele vai fazer. Você está na reta da promessa, você está obedecendo a Deus. Você está na vontade de Deus e você continua. Aí tem um texto que eu gosto muito desse texto. Vira e mexe, você vai ver esse texto entrando em alguma ministração. Evangelho de Marcos, capítulo 4, que é um texto assim muito maravilhoso. Capítulo 4. E nós vamos ler esse texto. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 26 em diante. O Senhor fala assim para nós. Disse também, foi Jesus que disse: o reino de Deus é assim.
como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, a palavra de Deus, ela é essa semente aqui, que é lançada na terra. Entre a semeadura e a colheita tem um intervalo de tempo, que pode ser um tempo longo, um tempo curto, um tempo médio. Então, a semente foi lançada, Deus lançou a palavra. O que aquele homem fazia? Ele dormia, ele acordava, ele tocava a vida dele e a semente estava lá, a palavra estava lá. Sem ele saber como, ela estava ali crescendo. Depois ia varar os ramos, a erva, depois ia vir a espiga, o grão na espiga e depois a colheita. Agora, quanto tempo vai levar isso? É a pergunta de muita gente. Quanto tempo? Eu não quero esperar, eu não sei esperar, eu não tenho paciência para esperar, eu não vou aguentar isso, e eu não vou aguentar esse tempo. Isso nós vamos aguentar sim. Você pode ter certeza. Esperar nós vamos aguentar, porque é a vontade de Deus e Ele vai te dar graça para esperar. O que nós não vamos aguentar é o resultado de produzir na nossa carne aquilo que só Deus pode fazer. Isso a gente não vai aguentar. Os problemas que virão por conta de precipitação e de não esperar pelo tempo de Deus e ir lá e fazer com a nossa mão. Isso aí é duro de aguentar. Isso que nós não vamos aguentar. Mas esperar pela resposta que Deus quer que você espere, e que Ele vai te ajudar a esperar, Ele vai te dar graça para esperar, Ele vai te dar poder e autoridade para aguentar do intervalo da semeadura até a colheita. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar sustento. E todo esse tempo Ele vai estar conosco. Todo o tempo. E a palavra de Deus diz que nós não somos provados além do que podemos aguentar. E antes, com toda prova, antes de toda prova, de toda tentação, de qualquer coisa, Ele vai dar o escape para nós podermos suportar. Ah, mas isso é um sacrifício. Não é. Sacrifício foi o que Jesus fez na cruz, o único e suficiente para nos salvar. Deus não quer sacrifício. Ele não quer sacrifício. Ele quer a nossa fé. Porque Jesus falou que o que agrada a Deus é confiar nele. Que a vontade de Deus é que você creia na palavra dele, eu creia na palavra dele, todos nós creiamos na sua palavra. Isso que é a vontade de Deus. Porque na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé você não vai conseguir agradar a Deus. Então, ao invés de eu crer, eu estou fazendo um sacrifício. Sacrifício para quê? Eu não tenho que fazer sacrifício, nem você. Não, mas eu tenho que me ajoelhar no caroço de milho. Não tem. Eu tenho sim que subir todas aquelas escadas de joelho e aquele morro ajoelhado. Não tem, não precisa. A fé é um caminho fácil. É a precipitação que faz do nosso caminho fácil um caminho difícil. Um caminho de choro, um caminho de gemido. E a gente tem um exemplo clássico na Bíblia, que aconteceu na vida de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Foi ele que disse que Deus chama a existência o que não existe. E a fé dele foi provada. Mas antes dele
entrar no caminho da prova da fé, quando Deus falou para ele que ele ia ter um filho, e ele achou que ele não ia mais ter filho, e que ele ia pegar o servo dele, e tudo que ele tinha ele ia dar para esse servo. E ele falou para Deus que ele estava triste, porque ele andava sem filho. E Deus falou para ele: eu sou a sua grande recompensa. Falando para ele: eu sou maior e melhor para você do que um filho, mas eu vou te dar um filho. Mas o filho que eu te der vai sair das tuas entranhas, de dentro de você. Aí a palavra de Deus diz que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça, justificou ele, porque nós somos justificados pela fé, não pelas nossas obras, mas pelo nosso crer na obra de Jesus na cruz do Calvário. E Abraão creu naquela palavra, e logo em seguida a mulher dele deu uma ideia para ele. Ele abandonou o crer, entrou no caminho da mulher dele, que mandou que ele tivesse um filho com uma outra mulher, porque ela achou que ela não era capaz de ter um filho com ele naturalmente. E quando eles entraram nesse caminho de se precipitar para ter um filho de qualquer jeito, de qualquer maneira, não precisava, porque Deus já tinha feito a promessa que ia dar um filho para eles. Mas o tempo passa e a promessa não cumpre, nós começamos a ficar incomodados. E fica todo mundo incomodado. Você que tem a promessa fica incomodado. E quem conhece você também fica. Quem conhece você também fica incomodado. Sabe que você tem a promessa, sabe que Deus vai cumprir, mas está passando muito tempo, a pessoa fica te pressionando a tomar uma atitude. Quem conhece a tua vida, sabe de tudo, começa a ficar em cima de você. Não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer, você tem que tomar uma atitude, começa a pressionar. E muita gente cede à pressão das pessoas. Muita gente cede à pressão da carne, à pressão das pessoas, à pressão do seu próprio sentimento, da sua própria emoção, da sua própria alma, e cede à pressão de terceiros, que fica em cima. Você tem que fazer, você tem que falar, você tem que ir, você tem que tomar uma atitude, você tem que resolver isso. Aí você fala: não, mas Deus está resolvendo. Não está, Deus não está fazendo nada. Você tem que tomar uma atitude, porque Deus quer que você tome uma atitude. Realmente Deus quer que você tome uma atitude, mas no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Enquanto não chega esse tempo, nós temos que esperar. E temos que estar clamando a Deus e orando por essa causa e esperando Deus manifestar o milagre. Ele vai manifestar. Agora, se eu quiser entrar num atalho, eu vou me prejudicar e vou prejudicar outras pessoas. Então é tempo de confiar, é tempo de esperar, é tempo de não se precipitar e confiar inteiramente no Senhor, porque aquele que prometeu, aquele que fez a promessa é fiel. Então Jesus falou: olha, a semente caiu ali, a palavra que caiu, e sem você ficar futucando nada na sua, a terra por si mesma vai brotar. Você não precisa ficar lá toda hora mexendo naquilo ali, tocando naquele assunto. Deus enviou a palavra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar agora. Ele me deu uma resposta, Ele vai cumprir no tempo dele. A qualquer momento Ele vai estabelecer isso. Ah, mas nunca que chega, pede a Deus para te dar graça, para te dar paciência, porque toda essa impaciência e ansiedade é para nos levar a uma precipitação e a gerarmos um Ismael, que é o fruto da carne, não é o fruto do Espírito, não é o fruto da paciência, porque a paciência ela é um fruto do Espírito, mas é um fruto da carne.
Que fruto da carne? A porfia. Porfiar é uma obra da carne. A carne não tem fruto. O espírito que tem, a carne tem obra. Por que ela tem obra? Porque ela faz. Ela não para de fazer. Ela quer fazer acontecer aquilo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por isso que ela não dá fruto. Ela tem obra. Ela fica ali se esgotando, se estressando, se matando para fazer alguma coisa que Deus não quer naquele tempo. Mas ela quer porque quer, porque quer. E ela começa a gerar Ismaéis na vida dela, vai gerando. Todo mundo na vida já gerou um Ismael. Mesmo quem conheceu Jesus, foi batizado nas águas, com o Espírito Santo, tem dons, tem ministério, já gerou Ismael na vida. E se não vigiar, gera de novo. Gera, porque essa carne, ela tem uma voz. A tua emoção tem uma boca, a tua alma tem uma boca que fica o tempo todo falando para você, faz. Você tem que ir lá, você tem que falar, você tem que botar os pingos nos is, você tem que passar tudo em pratos limpos. Enquanto a fé está falando, não faz nada, não precisa, eu vou fazer. Ah, mas vai demorar muito, que demore. Deus vai fazer. Ele vai fazer acontecer. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão esperando com paciência. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão na obra da carne, porfiando, teimando, fazendo, se esgotando, se estressando, porque quer. Que o Senhor tenha misericórdia dessa mulher e desse homem. Que o Senhor faça esse homem retornar para o caminho da fé, essa mulher retornar para o caminho da fé e da paciência. Porque esse Ismael nasceu. Esse Ismael foi produzido e ele significa confusão. E vai ter um período aí difícil, mas o Senhor vai ajudar esse homem e essa mulher a passar por isso, até chegar o Isaac, até chegar o sorriso, a realização em ti, a alegria em ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Escuta essa música de Lázaro, que fala desse tempo que temos que esperar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Levanta a sua voz, vai. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus, aleluia.
Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, não, não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Canta comigo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Valeu, Nai. Ele é contigo nesse caminho que nós precisamos confiar e termos paciência. Ele está conosco. Ele vela pela palavra dele, para cumprir a palavra dele. E no tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai acontecer, tudo vai resolver. Não saia desse caminho de fé. Deus é conosco e vai conosco até o final, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Amanhã nós estamos aqui na 98.7 FM, Rádio Aliança, Jesus em primeiro lugar, a partir das 18 horas até as 19 horas. Deus te abençoe.